O Oscar 2025 foi um dos mais inflamados de todos, sobretudo por conta da presença de Ainda Estou Aqui em 3 categorias. A gente venceu o filme internacional, mas para muita gente isso não foi suficiente. Fernanda Torres deveria ter ganho, o filme era muito melhor do que a Nora, que ganhou o melhor filme. Bom, eu vi muitos comentários por aqui de vocês, vi muito do que está se comentando nas redes, algumas coisas bem deploráveis por parte dos brasileiros, né? E atacar Mikey Madison porque ela ganhou o Oscar, o que ela tem a ver com isso? Ou muitos ditos progressistas que estão falando ganhou o filme da prostituta de uma forma extremamente pejorativa, o que é algo bem abjeto, digamos assim. Mas de forma geral, os comentários no canal se dividem bastante. Muita gente adorou a Nora e ficou feliz com a vitória, e muita gente acha a Nora um filme fraco, um filme não tão bom assim, ou um filme não merecedor do Oscar. É nessa tecla que eu vou bater. Já falei muito aqui, já fiz até vídeo sobre que a Nora não era o meu favorito, eu preferia Conclave, eu torcia por Ainda Estou Aqui, mas em um ano tão fraco como esse, eu achava que a Nora era um vencedor até que digno em comparação a outros que estavam bem cotados, como o Brutalista, que muita gente gosta. Eu odeio o Brutalista, acho a Nora um filme bem melhor, mas entendo o porquê dessa divisão. Essa divisão que já vinha desde antes, né? Vinha desde antes do filme ganhar melhor filme. Muita gente já não tinha gostado de A Nora quando estreou nos cinemas. E confesso também que é um filme que eu assisti em outubro do ano passado na Mostra de São Paulo e que não ficou tanto assim comigo. Eu gosto do filme, acho um bom filme, acho interessante até o Oscar premiar um filme que mostra muito dessa renovação da academia, não só temática, um filme que fala sobre o sonho americano, mas de uma nova forma, por meio de um cineasta que vem do cinema independente, entre outras coisas, né, que se abraça muito da comédia screwball, então foge daquele cinema mais convencional de alguma forma. Mas é isso, é um filme que menos do que os outros do Sean Baker ficaram comigo, né? Projeto Flórida, por exemplo, é um filme que fica muito mais comigo do que a Nora ficou. Ainda assim, acho um bom filme, e a ideia do vídeo de hoje é justamente bater nessa tecla do digno de Oscar. Eu sempre falei pra vocês, Oscar não é sobre qualidade, ou qualidade é talvez um pequeno fator para esses votantes. Oscar é narrativa, Oscar é campanha, Oscar é momento. Oscar é, acima de tudo, não o prêmio do melhor filme do ano, mas o prêmio do filme que a indústria americana, de forma geral, quer premiar. Muitas vezes o Oscar é uma forma dessa indústria de passar mensagens, de mostrar a visão que eles acreditam do que deve ser o cinema, ou até, como eu disse em A Nora, um pouco dessa renovação que já vem aparecendo em alguns filmes premiados nos últimos anos. Com base nisso, eu quero mostrar para vocês, obviamente aqui vai ser a minha opinião, vocês não precisam concordar, e eu sei que vocês vão discordar de muito dos filmes. Se discordarem, discordem numa boa, vamos trocar uma ideia, coloquem a lista de vocês. A ideia desse vídeo é pegar os últimos 25 vencedores, os 25 vencedores desse século, né, a partir do Oscar de 2001 até chegar em A Nora, e comparar quais eu acho melhor do que a Nora, qual eu acho que está no mesmo patamar de A Nora e quais muitos eu acho piores do que a Nora. A ideia é justamente mostrar como o Oscar nunca foi sobre qualidade, o Oscar nunca ou quase nunca premia realmente os melhores ou alguns dos melhores filmes do ano. Se a gente olhar só para esse século, tem muito filme fraco que ganhou melhor filme. Se a gente olhar para a história do Oscar, que são quase 100 anos, aí eu diria que mais de 50% dos filmes premiados são filmes que passavam longe de ser os melhores filmes daquele ano, filmes que muitas vezes seguem uma fórmula, uma cartilha do filme de Oscar. Dito tudo isso, vamos começar pelo Oscar de 2019, o Oscar que Green Book vence. Venho cronologicamente de lá para cá e posteriormente eu retorno para o começo do século, e aí a gente vê também todos esses filmes. Criei essas 3 categorias, filmes melhores que a Nora, filmes do mesmo patamar, alguns eu até gosto um pouco mais, outros um pouco menos, mas mais ou menos no mesmo patamar que a Nora, e outros que são piores ou muito piores do que a Nora. Começo com Green Book, que eu considero um filme não só pior que a Nora, um filme muito, mas muito pior do que a Nora. E a prova de que o Oscar não é só sobre qualidade. Green Book é um filme que vence justamente por conta de um boicote. Naquele período ninguém queria, ou grande parte de uma ala da academia que queria proibir
que a Netflix vencesse Oscar de melhor filme, justamente porque eles falavam que Netflix não tinha que concorrer no Oscar, mas deveria concorrer em prêmios de televisão. E com isso teve todo aquele boicote generalizado a Roma. Claro que eles poderiam ter premiado outros filmes bons daquele ano, como A Favorita ou o próprio Infiltrado na Clã, mas eles preferiram premiar o filme com mais cara de Oscar, o filme teoricamente inofensivo que falava contra o racismo, que era Green Book, que na verdade passa longe de ser um filme contra o racismo, né? É um filme até bem problemático, um filme que é quase uma defesa do filho daquele homem branco, racista, uma passada de pano dele para o pai, que ele é inclusive um dos roteiristas do filme, e cinematograficamente falando é um filme muito, muito ruim. Green Book venceu. O primeiro que eu começo aqui, que é muito pior do que a Nora. No ano seguinte, claro, a gente tem Parasita, em um dos melhores Oscars dos últimos anos em qualidade, muitos filmes realmente muito bons indicados esse ano. Parasita acho que é um dos indiscutíveis, ou quase indiscutíveis, um dos poucos filmes que chegam em um consenso. Parasita é melhor que a Nora, eu acho até muito melhor que a Nora, um dos melhores filmes vencedores do Oscar desse século e até de todos os tempos. Acho Parasita realmente um filmaço. Filme de 2019 vence o Oscar de 2020. Ano seguinte, Oscar de 2021, é aquele ano da pandemia. Aí já é um Oscar muito, muito fraco, que eu acho que até tinha dois filmes muito bons indicados, né? No Judas e o Messias Negro e também no Meu Pai. Quem vence é Nomadland, que venceu tudo aquela temporada, que é um filme daqueles que naquele período não me incomoda muito, mas com o passar do tempo a gente vê que é um filme que pouco se sustenta, né? Um filme até que fala sobre um tema importante nos Estados Unidos, que também traz um pouco dessa ideia do cinema independente na Chloe Zhao, com uma grande atuação da Frances McDormand, mas eu acho um filme que, assim, rapidamente ele cai no esquecimento, ele pouco se sustenta. Eu acho que a Nora até fica mais do que esse filme, eu considero a Nora melhor do que Nomadland. Quase que eu coloquei o Nomadland na lista do meio dos filmes mais ou menos no mesmo nível de A Nora, mas eu acho que a Nora é um filme superior a Nomadland. No ano seguinte, mais um boicote à Netflix, mas não tanto por ser a Netflix, mas por ser Ataque dos Cães. Então, toda a velha guarda, ou boa parte da velha guarda da academia, não queria premiar esse filme da Jane Campion, dizendo que esse não era o verdadeiro faroeste, por questões extremamente conservadores, e acabaram premiando Coda, No Ritmo do Coração, que eu também não acho Coda um filme ruim como muita gente, né? Muita gente gostava de Coda, ele ganhou o Oscar de melhor filme, e aí automaticamente ele passou a ser um filme ruim. Muitos filmes que ganham o Oscar de melhor filme, a Nora vai passar por isso também, eles se transformam em um alvo para ser apedrejado. Coda foi um filme que eu recomendei bastante na época que ele saiu, porque eu acho ele um bom filme, mas não é um filme para ganhar Oscar, não é um filme nem para ser indicado ao Oscar, é um filme bonitinho, que tem as suas qualidades, mas definitivamente ele só vence esse Oscar aqui por conta do boicote Ataque dos Cães, que é infinitamente melhor do que esse filme. Então, mais um filme que eu considero pior do que a Nora. No ano seguinte, mais uma dessas demonstrações, e acho que até um filme que se parece com a Nora nesse sentido, demonstrações de que a academia está mais aberta, ou um pouco mais aberta a alguns filmes que fugiam daquele padrão do Oscar anterior. Vitória de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, filme que muita gente ama e acha o filme mais inovador do mundo, não é. Muita gente odeia e acha o pior filme do mundo. Podem sustentar o argumento, acho que muita gente sustenta bem. Eu não estou em nenhum dos dois lados, eu fico mais ou menos no meio do caminho. Eu gostei bastante de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, até quando eu assisti, até por ver uma das questões que muito pouco foi abordada, né, de como o filme se utiliza da figura da Michelle Yeoh e do multiverso para trabalhar as várias personas que ela teve no cinema. Muito pouca gente foi para esse lado, mas é um filme que, acho que assim como a Nora, com o tempo ele acaba diminuindo um pouco o impacto pra mim, né? Muito por conta dessa montagem que vem do videoclipe, muita gente dizia que era o filme TikTok e tudo mais, que vem dos Daniels do videoclipe, que foi onde eles meio que ganharam muita força no audiovisual e tudo mais. É esse filme meio volátil que com o tempo ele foi perdendo um pouco de força pra mim. Coloco ele no mesmo patamar que a Nora, coloco ele ali no meio do caminho. E ano passado, Oppenheimer, mais um filme que algumas pessoas não gostaram, muita gente amou, achou o melhor filme de todos os tempos, o grande filme do Nolan. Um filme que eu achava pior do que alguns indicados, como por exemplo Assassinos da Lua das Flores, mas eu acho Oppenheimer um bom trabalho, um trabalho sólido do Nolan, o melhor filme do Nolan em muito tempo, inclusive. Ainda assim,
não acho ele um grande filme. Eu até gostei mais quando eu reassisti a primeira vez que eu vi, não gostei tanto assim. Colocaria Oppenheimer também no meio do caminho. Oppenheimer no mesmo patamar de Anora, nem acima, nem abaixo. Eu sei que muitas pessoas vão discordar de mim, tanto para um lado quanto para o outro, nesses dois últimos filmes que eu citei. Chegamos então em Anora, retornamos para o começo do século, quando a votação era diferente, né? No começo não era voto preferencial, era o filme com mais votos, vencia já numa primeira rodada, digamos assim. E retornamos com esse que deve ser um dos que mais vai dar polêmica, porque eu sei que todo mundo ama Gladiador. Eu amava Gladiador durante grande parte da minha vida, assisti tantas e tantas vezes quando eu era mais novo, mas fui reassistir Gladiador recentemente, antes na semana, né, que ia estrear o Gladiador 2, e pra mim foi uma grande decepção reassistir Gladiador. Não acho um filme ruim, longe disso, mas é bem diferente do que eu lembrava, né? É um filme que tem muito problema de desenvolvimento mesmo, por mais que seja um filme bem longo, ele tem muito problema de desenvolvimento, principalmente a parte política é muito fraca mesmo do filme, e as cenas de batalha, de arena, que era o que eu tinha mais memória, assim, que eu adorava mesmo, reassistindo também foi bem frustrante. Acho as cenas de ação aqui desse filme muito mal conduzidas, muito mal montadas, uma série de planos aleatórios que não se combinam um com o outro, a gente não tem continuidade de movimento nenhuma. Acho o Gladiador um filme bom, um filme ok atualmente, né? Mudei muito a minha percepção reassistindo recentemente e considero Anora melhor do que Gladiador. Ficam à vontade para discordar, claro, numa boa. 2001 é um ano que vence o filme mais cara de Oscar possível, né? A gente tinha, por exemplo, o Assassinato de Gosford Park, do Robert Altman, que era um grande filme. A gente tinha o primeiro Senhor dos Anéis, que é para mim o melhor da trilogia e o filme da minha vida, que eu acho fantástico, mas eles premiam Uma Mente Brilhante, que acho que dentro desses filmes de Oscar, desse chamado Oscar bait, que ele seria provavelmente chamado atualmente, eu acho ele um filme apenas bom, regular para bom, com duas boas atuações do Russell Crowe e da Jennifer Connelly principalmente, mas é um filme assim bem protocolarzão, bem quadradão, um filme com a cara do Ron Howard mesmo, então acho Uma Mente Brilhante um filme ok apenas, acho a Nora um pouco melhor. Quase coloquei esse também na lista do meio, mas acho a Nora melhor do que esse daqui. No ano seguinte a gente tinha também um vencedor claro, que parecia que era o Pianista, né? O Pianista que vence melhor direção, inclusive, naquele ano, mas ele não é premiado em melhor filme. Moulin Rouge já tinha sido indicado, tinha ganho prêmios no ano anterior, então era um momento da indústria que eles queriam tentar trazer esse retorno do musical. E por isso Chicago ganha de filmes melhores do que eles, né? Acho o Chicago um filme regular também, gosto de alguns momentos, gosto de algumas ideias do filme, mas acho a Nora um filme melhor do que o musical Chicago. Já no ano seguinte a gente tem um Oscar realmente muito bom, com alguns ótimos indicados aqui, como Encontros e Desencontros, como Mystic River, né, o Sobre Meninos e Lobos, e o vencedor, que eu acho bastante justo desse ano, Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Não é tão bom quanto o primeiro filme da trilogia, na minha opinião, mas eu acho um filmaço, é um dos filmes da minha vida também. Acho esse um tanto superior a Nora, então vai lá para a categoria junto com Parasita. No ano seguinte, a mesma coisa, que um vencedor incontestável, Clint Eastwood, vencendo seu segundo Oscar de melhor filme com Menina de Ouro. Acho um filmaço Menina de Ouro. Menina de Ouro poderia, na mão de outro diretor, cair nessa lógica do Oscar bait. Na mão do Clint Eastwood é algo completamente diferente, um dos filmes mais impactantes desse século. Acho um filmaço mesmo, muito, muito superior a... Não muito, muito superior, mas bem superior a Nora. No ano seguinte a gente tem mais um desses vencedores emblemáticos, e aqui, antes da ideia do voto preferencial, a gente tem também um boicote. O Brokeback Mountain era o vencedor claro esse ano, né? Vinha vencendo os prêmios, vence direção e tudo mais, mas também essa ala conservadora vai muito contra o filme, né? Não queria premiar esse filme por questões bastante conservadoras mesmo, e acabam premiando Crash. Sempre que eles tentam boicotar, parece que eles vão para um filme para eles se sentirem bem, né? Crash é supostamente um filme antirracista. Na prática é um filme cinematograficamente muito ruim e um filme que passa pano para tudo, né? Cai naquele discursinho bem superficial de que existe racismo em todos os lugares, se transforma em um filme praticamente inofensivo aqui. Eu acho o Crash um filme bem fraquinho, inferior a Nora também. No ano seguinte, Scorsese ganha seu primeiro Oscar com Os Infiltrados. Pra mim não é o melhor filme do Scorsese, não é um dos 5 melhores filmes do Scorsese, talvez não seja um dos 10 melhores filmes do Scorsese, mas ainda assim eu acho Os Imperdoáveis
um ótimo filme. Muita gente cai nesse lugar também de, ah não, ele deveria ser premiado por outros filmes e não por os Infiltrados. Ainda assim, eu acho Os Infiltrados um ótimo filme, eu acho Os Infiltrados um filme melhor do que Anora. No ano seguinte, outro vencedor quase que incontestável em um ano que tinha uma disputa muito boa, né? A disputa entre Onde os Fracos Não Têm Vez e Sangue Negro é uma das melhores, acho que da história do Oscar, ou pelo menos desse século, certamente. Fico dividido entre qual dos dois eu acho melhor, porque eu acho dois filmaços, mas Onde os Fracos Não Têm Vez, eu acho que é o melhor filme mesmo dos irmãos Coen, provavelmente. Um filmaço que é, com certeza, melhor do que Anora. Em 2009, um filme de 2008, outra polêmica que provavelmente vai surgir. Quem Quer Ser um Milionário? Esse filme, se ele fosse feito hoje em dia, em era de internet, a gente pode observar muito isso no Oscar, né? Como era o Oscar antes do crescimento ou do surgimento de YouTube, de Twitter, entre outras redes sociais, e como se transforma depois. Quem Quer Ser um Milionário, se fosse um filme que fosse lançado hoje em dia, ele ia ser esculachado de tudo quanto é lado. Muita gente assiste esse filme e acha que é um filme indiano até hoje, eu sempre acho engraçado quando falam isso. Um filme que passou tantas e tantas e tantas vezes na Globo, já vi algumas vezes, e quando eu era mais novo eu gostava de Quem Quer Ser um Milionário. Hoje em dia ele seria tratado quase como um Emília Pérez da vez. Não acho ele tão ruim como Emília Pérez, acho ele bem superior a Emília Pérez, mas ainda assim é um filme extremamente problemático naquele uso dos filtros para retratar países pobres, ou nesse retrato da pobreza por países que se colocam em uma posição de superioridade. É um filme britânico, Quem Quer Ser um Milionário, de um diretor britânico, que é o Danny Boyle, com um protagonista que é de família indiana, que é o Dev Patel, mas também é um ator britânico aqui, eu já não vejo problema nesse lugar, mas é aquele filme que olha para a pobreza dessa forma quase que romantizada, ou dessa forma desconhecida, né? Então a gente vê um desconhecimento no olhar para a pobreza desse filme. Acho um filme bem mais ou menos do que Quem Quer Ser um Milionário. Anora é certamente bem melhor do que esse daqui. Acho que é até um dos vencedores do Oscar nesse século, um dos mais fracos, apesar de eu saber que muita gente gosta. No ano seguinte, 2010, a gente tem outro ótimo vencedor do Oscar, né? Na disputa entre James Cameron e Catherine Bigelow, entre Avatar, o primeiro Avatar, e Guerra ao Terror, vence Guerra ao Terror. Um dos ótimos filmes da Catherine Bigelow, que acho que não fez quase nada ruim em toda a carreira dela. Acho uma grande cineasta, acho esse um filme que até é mais esquecido do que deveria. Acho um filmaço, Guerra ao Terror, uma vitória aqui bastante justa, em um ano que tinha outros filmes bons indicados também, como por exemplo Bastardos Inglórios, entre outros. Então acho um ano interessante, mas que Guerra ao Terror era para mim o melhor entre os indicados. E em 2011, outro que foi um filme muito queridinho por muita gente, por muito tempo, não sei se ainda é, o filme que é um dos responsáveis por Cats existir, por acharem que Tom Hooper era um grande diretor, e já não era nessa época, né? O Discurso do Rei eu não acho um filme horrível, mas é um Oscar bait clássico e bem pobre cinematograficamente falando. Acho o Discurso do Rei um filme bem fraquinho, bem mais ou menos, um desses vencedores do Oscar que não sei porque não questionam mais, porque certamente deveria ser questionado. Não gosto de O Discurso do Rei, e outro filme que é certamente inferior a Anora. No ano seguinte, um filme que eu acho relativamente interessante, né? Essa visão de um diretor francês para quase que uma nostalgia do cinema clássico hollywoodiano. Acho que o artista tem algumas questões bastante interessantes, mas é um filme que não sai muito dessa lógica quase que pronta, né? Do olhar para trás de uma forma meio pastiche, digamos assim. Acho um filme bom até, mas acho Anora certamente melhor. No ano seguinte, outro filme que também muita gente esquece, né? Que venceu o Oscar, que é Argo, em 2013. Acho o Argo um filme no máximo decente também, não acho um filme grande coisa cinematograficamente falando. Inclusive é um daqueles vencedores do Oscar que nem é indicado para direção, porque realmente não é um filme tão bem dirigido assim. Acho Argo também inferior a Nora. No ano de 2014, aí um filme que acaba sendo até um pouco polêmico para muita gente, que é 12 anos de escravidão. Eu tenho até alguns problemas em como ele retrata frontalmente essa violência, né? Às vezes ele até fetichiza um pouco a violência, mas acho de forma geral um filme muito bem dirigido pelo Steve McQueen. Um bom filme mesmo, apesar de achar que tinha filmes melhores do que esse ano. Acho um bom filme, acho que tá mesmo ali no mesmo patamar de Anora e dos outros filmes que eu coloquei junto com ele. Assim como Birdman, que é um filme que muita gente idolatra como se fosse o verdadeiro cinema, porque ele foi feito supostamente todo em plano sequência.
Acho um bom filme, não sou do pessoal que detesta Birdman, acho até uma das boas coisas, uma das poucas coisas boas que o Iñárritu fez na carreira dele. Acho um filme interessante, eu gosto desse filme, mas também é isso, eu gosto, não acho um grande filme, não acho que ele é o melhor filme do mundo, só porque ele simula o plano de sequência durante todo o filme, isso daí nem quer dizer tanta coisa assim, mas acho um bom filme. Birdman pra mim fica nesse meio do caminho, assim como o vencedor do ano seguinte, que é Spotlight, né? Um ano que estava bem divisível entre o regresso, entre a grande aposta, que tinha um melhor filme claro, que era Mad Max, mas que jamais seria premiado por ser um filme de ação. Vence Spotlight, que muita gente não gosta, justamente porque ele ganhou o melhor filme. Mas eu acho Spotlight um bom filme, acho um filme bem competente dentro dessa lógica, melhor do que a maioria desses filmes que abraçam mesmo essa dinâmica mais de filme de Oscar. No ano seguinte, em 2017, a gente tem a vitória de Moonlight em cima de La La Land, aquele Oscar histórico que a gente lembra tudo o que aconteceu. Inclusive, eu acho Moonlight bem melhor que La La Land e acho Moonlight melhor também que a Nora. Acho um filme bem sólido. Pena que o Barry Jenkins nunca chegou perto disso nos outros filmes que ele fez posteriormente na carreira. Acho um filme que também vem dessa lógica do cinema independente, que começa a ser mais premiado a partir de então, e que ele trabalha muito bem. Cinema mesmo, né? Ele consegue trabalhar com narrativa, ele consegue trabalhar com uma fotografia muito interessante. Não é um filme que só fala sobre alguma coisa, mas que tem muito cinema na sua feitura. E aí a gente chega ao último vencedor antes de Green Book, que é A Forma da Água. Forma da Água é mais um filme que, na época, eu gostei bastante dele. Tem até uma crítica aqui no canal que eu elogiei bastante esse filme. Depois revi ele mais uma ou duas vezes, é um filme que meio que deu uma morrida pra mim, assim. Não acho um dos melhores trabalhos do Del Toro. Tem até aquele primor técnico típico do Del Toro, aquela paixão pelos monstros, para essa ideia até de um conto de fadas e tudo mais, mas acho que é um filme meio mais ou menos também na carreira do Del Toro. Bem feitinho, mas nada muito. Além disso, a gente tinha filmes melhores indicados naquele ano, como Corra, por exemplo, e principalmente Trama Fantasma e 3 Anúncios para um Crime. Foi a vitória segura daquele ano, né? Tinha filmes que dividiam um pouco mais, que eram melhores, mas eles foram no mais seguro, no mais bem feitinho, como o Oscar geralmente faz, e premiaram A Forma da Água, que eu considero um pouquinho inferior a Nora. Então fecho assim a minha lista. Como vocês podem ver, a minha opinião é que tem muitos filmes vencedores nos últimos 25 anos que são bem inferiores a Nora, alguns no mesmo patamar, alguns bem melhores também. Só para provar não que a Nora merece ou não merece o Oscar, é só justamente para falar que o Oscar não é sobre merecimento, não é necessariamente sobre qualidade, é sobre a indústria americana querendo premiar um filme que converse com algo que eles querem dizer naquele período específico. Então, para quem reclama tanto de Anora, olha, a gente viu Crash ganhar, a gente viu Green Book ganhar, a gente viu O Discurso do Rei ganhar, só pegando os filmes que venceram esse século. Anora certamente é melhor que uma boa porção dos filmes que ganharam. E se a gente olhar historicamente ainda, aí Anora é melhor que mais um monte também, porque não é só esse século não. O Oscar sempre, e até antes, premiava mais filme ruim ainda do que recentemente. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloquem aqui embaixo na lista de vocês qual que é a divisão de vocês, quais você acha melhor que a Nora, quais você acha no mesmo nível, quais você acham pior do que a Nora, pra gente poder bater um papo. O legal é sempre debater cinema, como eu sempre digo, e o melhor é sempre a gente não ser muito inocente, a gente não comprar esses discursos prontos. A gente tem essa ideia de que o Oscar, nossa, o Oscar é o definidor de qualidade. Não é, é o que eu sempre tento desconstruir aqui pra vocês. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, meus outros projetos. Por hoje é isso e corta.